Ao longo deste mês nós temos estado vamos iniciar um novo tema, e este tema é no seguimento de Isaías 54:2. Na última parte deste versículo 2 é o tema que nós vamos estar a desenvolver ao longo do mês de dezembro, e vamos ler em conjunto Isaías 54:2. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Ao longo deste mês nós vamos estar a desenvolver um tema com o nome Firmes em Deus. E tem a base que é esta última parte do versículo de firma bem as tuas estacas. As estacas são a base da nossa vida, o alicerce da nossa vida, e o alicerce e a base da nossa vida não é uma base sobre este mundo que nós estamos a viver, sobre o nosso trabalho, até nem é uma base sobre o nosso cônjuge ou sobre a nossa família, sobre a nossa identidade aqui na terra, mas a nossa firmeza tem que estar sobre o Senhor. Amém? Nossa firmeza tem que estar em Deus. Amém? Amém. Não, algumas pessoas concordam, mas eu tenho esperança que ao fim deste mês nós vamos concordar todos com este tema. Quando nós preparamos para o Natal, há um período que antecede o Natal, que é o período chamado Advento. E nas 4 semanas antes de Natal há 4 temas que celebra ou que traz à memória este momento de Natal, do Advento, e o primeiro tema da primeira semana é a esperança. E é interessante que nem tinha lembrado disso quando eu comecei a preparar a pregação e comecei a pensar neste tema de esperança. E ontem à noite, quando eu estava a estudar e estava a meditar sobre esta palavra esperança, eu comecei a fazer algumas pesquisas, e era bem tarde, e comecei a fazer algumas pesquisas, e eu tentei a ver na concordância. Concordância é uma ferramenta bíblica que basta ver as palavras e vai dizer quais são as referências, ou onde são encontradas essas palavras na Bíblia. Eu coloquei na concordância, comecei a fazer pesquisa da palavra esperança. E comecei a ver que a palavra esperança encontra-se em praticamente toda a Bíblia, menos em 4 livros da Bíblia. Achei interessante que a palavra esperança encontra-se em praticamente toda a Bíblia, menos 4 livros. E quais são estes livros? Os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E Evangelhos que contam acerca da vida de Jesus. Evangelhos escritos por homens que estavam com Jesus. Alguns dos evangelhos são evangelhos sinóticos, é que homens que viram Jesus e contam a história viva da vida de Jesus, mas em nenhum desses livros, dos 4 livros evangelhos, não se encontra a palavra esperança. Interessante, não é? Eu achei interessante. Eu achei que esse fato é interessante, que nenhum dos 4 evangelhos menciona esperança. E eu comecei a lembrar da mensagem que eu preparei ao longo desta semana, que a mensagem é que a esperança, o título da mensagem de hoje é: a esperança é Jesus. Eu disse, uau, isso é engraçado, que a esperança é Jesus. Faz todo o sentido que esta palavra esperança não se encontra nos evangelhos que contam acerca da vida de Jesus. Faz sentido para vocês? Se a esperança é Jesus, quando Jesus está aqui na terra, não é preciso referir a palavra esperança. Porque Jesus está presencialmente no nosso meio. A esperança é Jesus. Tantas vezes nós tentamos colocar a esperança numa promoção, nas férias. Agora está a chegar ao Natal, a esperança no subsídio de Natal, em que isso vai trazer um alívio financeiro para podermos comprar uns presentes maiores e para podermos ter algum alívio financeiro. Então nós temos uma esperança no nosso subsídio de Natal. Temos uma esperança de estar em conjunto com a família, sentir aquele carinho, aquele abraço de estar em conjunto com a família. Temos esperança em 1000 coisas diferentes, N coisas diferentes. Mas a Bíblia é tão interessante. Se a esperança é Jesus, nós podemos
estar a colocar a nossa esperança em coisas que vão passar, mas temos que colocar a nossa esperança numa pessoa que é a esperança, que é Jesus. As referências de esperança antes de chegar a Jesus é referências de uma esperança vindoura, uma esperança futura, que é Jesus que vai chegar, o Messias vai chegar. Por isso que no Velho Testamento fala acerca de esperança de um Messias, de um libertador que vai chegar um dia. Depois, no período dos 4 livros do Evangelho, não fala de esperança porque o Messias chegou. E a esperança se manifesta chegando junto com alguém que tem uma doença e traz cura, junto a alguém que está morta e traz ressurreição, junto a alguém que está oprimida por demónios e traz libertação, traz paz, porque Ele é a esperança. Após Jesus, também fala acerca de esperança, sendo uma vida nova, que Jesus é a nossa esperança, que habita no nosso interior e é uma esperança futura também de estar junto com Ele na glória. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses 1, 24 a 29. Colossenses 1, 24 a 29. Diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos e amostrando a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Está aqui a dizer que Cristo em nós, quando nós nascemos de novo, Cristo em nós é a esperança para uma futura gloriosa. Cristo em nós é a nossa esperança. A nossa esperança não está numa libertação temporária, não está num algo que pode acontecer, que vai nos trazer algum alívio da aflição que nós estamos a passar momentaneamente, em que nós pensamos que isso é uma realidade eterna. Jesus em nós é a nossa esperança. Uau! Quem consegue dizer aleluia? Jesus em nós é a nossa esperança. Nós podemos passar por todas as dificuldades que nós podemos imaginar neste mundo. Mesmo assim, nós podemos ter a esperança, porque Cristo está em nós. A nossa esperança não é baseada ou limitada por aquilo que nós passamos ou por o alívio que nós experimentamos. Está baseada, firmada somente em Cristo. Então, quando nós pensamos em firmes em Deus, nós temos que ter a noção que esta firmeza que nós queremos em Deus, ou esta esperança que nós precisamos de receber, não está aquilo que está ao nosso alcance, ou aquilo que nós podemos fazer com a força do nosso braço, está somente em Jesus. Quando nós buscamos firmeza da nossa vida em outras coisas, nós vamos estar frustrados. Porque a firmeza da nossa vida, a esperança que nós precisamos, só é encontrada em Jesus. Isto são boas novas. Isto são boas novas que nós podemos trazer à nossa memória, especialmente nesta altura de Natal. Porquê que eu digo isso? Porque quando nós pensamos no Natal, não é acerca das prendas, não é acerca da árvore de Natal, das luzes, das renas, do paizinho de Natal, não é acerca de nada disso. Isso são coisas deste mundo que vão passar, que são coisas deste mundo que entretêm as pessoas, são coisas engraçadas de se ver, mas o Natal não é isso. É um período em que nós podemos pausar a nossa vida, tirar tempo para
firmar novamente a nossa vida em Cristo. Firmar a nossa vida na nossa esperança, que é Jesus. Este momento em que antecede o Natal é um momento em que nós temos esta oportunidade de criar um pouco mais espaço na nossa agenda e pensar no motivo da nossa fé, no motivo desta época natalícia, que não são as prendas, não são os momentos à volta da mesa, não é o peru que nós comemos ou o bacalhau para outras famílias, não é nada disso. É um momento em que nós fazemos uma pausa e lembramos Jesus. Todos os profetas profetizavam acerca de Jesus. Eles estavam a profetizar que haveria um Messias. E esse é Jesus. Em que havia essa antecipação, esse desejo de ter o Messias. Por isso que quando Isaías fala acerca de alarga as vossas estacas, nós não podemos alargar as nossas estacas sem firmar primeiro em quem nós confiamos. Muitas vezes, ao longo destes 2 meses que antecederam, nós falávamos acerca de esticar as cordas, para esticar a nossa atenção, o amor que nós temos para o próximo, mas nós não podemos esticar as cordas se a nossa estaca não estiver firme, se a nossa vida não estiver firme. E não é uma firmeza profissional, familiar, nem é uma firmeza da igreja. É uma firmeza de fé em Cristo. Como é que nós podemos ter essa firmeza em Cristo? Primeiro quão importante é Cristo na tua vida. Quão importante é Cristo no teu dia a dia, nos teus 24 horas por dia. Quão importante é Jesus? Pastor, estás a entrar numa zona assim um pouco mais confrontativa. Uma zona em que eu sinto um pouco desconfortável. Quem és tu para estar a julgar quem é Cristo na minha vida? Para nós sabermos quão firme é que nós estamos, para enfrentar tempestades na nossa vida, nós temos que analisar quem é que nós somos agora, em aquilo que nós firmamos a nossa vida agora. Quanto mais nós investimos em algo, isso é o foco da nossa vida. Se nós investimos tempo e tempo no telejornal, nas notícias, nós vamos estar baseados naquilo que está a passar neste mundo. Que este mundo é um mundo em tumulto, em guerra, em tempestade. Se nós passamos o nosso dia somente a estar consumido com aquilo que se passa neste mundo, nós vamos ficar com muito medo daquilo que vai passar no futuro. Nós temos que ter a nossa firmeza, a nossa esperança em Jesus. Nós temos que firmar a nossa atenção em Jesus. Nós temos que olhar para Ele. Quando nós pensamos e lemos este versículo 54, versículo 2, nós vemos aqui nesta segunda parte que começa com uma frase que talvez é uma frase de ação. E assim, não impeças, não o impeças. Esta frase, não o impeças, é que para mim, motiva-me porque eu tenho que pensar o que é que eu estou a impedir. O que é que a minha vida está a impedir para este crescimento, para este afirmar. Eu penso que talvez há áreas na minha vida que o meu coração ainda está fechado para este crescimento, para esta até firmeza sobre Deus. Quando nós estamos a falar deste firmar a nossa vida, Jesus ser a nossa esperança, nós temos que analisar o que impede de Jesus ser a minha esperança. Será que Jesus é uma personagem, é uma pessoa assim filosófica, muito longe, muito fora do nosso alcance do dia a dia? Em que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa firmeza em Deus está somente focada em uma pessoa muito longe da nossa realidade que nós passamos? Nós temos que tirar o impedimento do nosso coração de realmente ter fé em Jesus. Temos que tirar esses impedimentos que vão estar a dizer que não vale a pena, que já passou o tempo. Nós temos que tirar esses impedimentos e abrir novamente o nosso coração. Nós vemos isso na história de Natal. Quando Maria teve a visita do anjo Gabriel, em que
tu vais conceber, tu vais ter um filho. Ela podia ter perfeitamente dito, não. Ela podia ter dito, eu nem sou casado, nunca tive com um homem na minha vida. Como é que eu vou ter um filho? Eu sou tão humilde. Por que não visita a família real? Por que não visita outra família que é mais imponente? Mas Maria abriu o seu coração. Não deixou nada impedir o mover do Espírito de Deus sobre a sua vida. A vida dela estava firme em Deus, por isso que ela abriu o seu coração para que Deus operasse vida e trouxesse salvação à nação de Israel e às nações do mundo. Quando nós queremos esta firmeza, este mover de Deus sobre a nossa vida, nós temos que ter a coragem de abrir o nosso coração, de não impedir o mover de Deus na nossa vida. Amém? Não impeça de trazer perdão. Não impeça de trazer esperança. Não impeça essas áreas na tua vida que talvez Deus confronta-te e dizer, é hora de perdoar. É hora de ter esperança novamente. É hora de ter fé novamente. É hora de amar novamente. Não deixa que coisas ou situações do passado, situações na tua vida, impede o mover de Deus na tua vida. Abre o teu coração e vê o que Deus quer fazer mais e mais através de ti. Quando nós também olhamos para este versículo 2, diz assim, não impeças, e depois vai logo a seguir, alonga as tuas cordas. Esta expansão, esta firmar e expandir, não impedir o mover de Deus, também depois leva a uma ação intencional das nossas vidas. No livro de Tiago fala acerca de fé e obras, em que nós não podemos dizer que nós temos fé e nós não temos obras, porque o apóstolo Tiago estava a dizer que a nossa fé tem que ser visível, tem que ser algo que nós mostramos, que é algo que outras pessoas, que o mundo à nossa volta consegue ver, consegue quase medir. E tantas vezes nós dizemos, não, a minha fé, é algo privado, eu tenho o meu tempo devocional diário, eu tenho a minha crença diariamente, é algo privado, algo que é escondido. Pois quando eu entro no trabalho, isso é outra coisa, é a minha vida profissional. Quando eu entro no café, é a minha vida social. E cada área é uma vida diferente. Mas quando nós dizemos que não impeças e estende, alonga as tuas cordas, nós temos que dizer que a nossa fé tem que ser visível de uma forma intencional. Nós temos que dizer, não, quem é que eu sou cá dentro tem que ser visível em cada área, cada esfera, cada pessoa que eu tenho contacto. Não é somente para a minha vida privada. Amém? Amém ou não amém? Alargar as cordas significa estender a nossa fé. É quando nós dizemos que Cristo está em nós. Não é somente em nós quando nós estamos na igreja. Não é somente em nós quando nós estamos no nosso tempo devocional. É em nós, em cada sítio em que nós vamos. Em nós significa que Cristo está em nós, em cada lugar em que nós vamos estar. Com cada pessoa em que nós vamos estar. Cristo está em nós. Nós não podemos tirar isso ou mudar essa identidade. Nós precisamos de perceber que Cristo habita em nós. Pela pessoa do Espírito Santo. Agora, isto é algo que nós precisamos de entender, que quando Cristo habita em nós, não é somente uma ideia, ou algo que nós podemos aprender, algo que nós vamos passar agora todo dia a estudar a Bíblia para aprender como é que Cristo habita em nós. Cristo habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. Agora isto torna-se um pouco mais complexo e nós precisamos de entender que quando Cristo habita em nós é a pessoa do Espírito Santo. Então nós temos que deixar que o Espírito Santo encha-nos e encha-nos e encha-nos diariamente, continuamente. Em Efésios fala acerca disso, Efésios 3:16. Efésios 5:18 diz que não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
Aqui, Paulo não está a dizer que vocês não podem beber bebidas alcoólicas. Isto não é uma frase, dizer não podem beber vinho. E está a dizer, não foca a tua vida em coisas que vão vos distrair, vão criar confusão na tua cabeça ou nos teus relacionamentos, mas foca no Espírito Santo e enchei-vos do Espírito. E este encher do Espírito não é uma experiência única, mas é um enchimento contínuo e transbordante. Por isso que quando Paulo fala acerca disso, de enchei-vos do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em nós, e nós dizemos que Cristo em nós é o Espírito Santo, significa que todos os dias nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos de focar no Espírito Santo, neste relacionamento com o Espírito Santo e dizer somente, Espírito Santo, enche-me. Enche-me novamente. Nós podemos dizer, mas isso é muito complicado, como é que eu posso medir a quantidade do Espírito Santo que está em mim? Não, nós não podemos medir, mas nós podemos desejar mais. Se nós estamos a tentar, somente de uma forma racional, eu preciso de conseguir medir, eu preciso de conseguir quantificar quanto é que o Espírito Santo está em mim, é 10% hoje, ou 30%, ou 50%, ou está a 80%, está quase a transbordar, isso não interessa nada. Interessa em que nós temos um desejo, um clamor dentro de nós, de dizer, eu preciso mais. Eu acho que cada um de nós consegue dizer isso, Espírito Santo, eu preciso mais. Enche-me. Conseguimos dizer isso? Espírito Santo, eu preciso mais. Enche-me. É tão simples quanto isso. Quanto mais nós dizemos isso, mais que nós estamos a dar oportunidade, estamos a abrir espaço para que Ele pode encher-nos. Quanto mais nós temos esse desejo, esse clamor, esse pedido para o Espírito Santo encher-nos, mais espaço que nós estamos a abrir para que Ele enche-nos. Não é somente uma oração matinal que nós fazemos, obrigado Jesus por este dia, agora Espírito Santo enche-me a minha vida. Eu digo, eu preciso de fazer isso com muito mais frequência ao longo do meu dia. Porque ao longo do meu dia eu vejo que muitas vezes o Setheimer fica muito cheio, eu preciso do Espírito Santo, enche-me, tira este Setheimer de mim, porque este Setheimer atrapalha muito. Eu preciso do Espírito Santo, enche-me. Ao longo do meu dia eu preciso disso. Quando eu estou no carro, quando eu estou a andar na rua, quando eu estou aqui na igreja, eu preciso ter esta oração contínua. Eu creio que Paulo estava a dizer isso. Ser cheios do Espírito Santo, continuamente clama para que o Espírito Santo encha a vossa vida. Quanto mais do Espírito Santo que nós temos, eu digo, mais esperança nós vamos ter. Nós dizemos, eu quero ter mais esperança, mas tu estás a clamar por mais Espírito Santo? Talvez não. Talvez estás a olhar muito pelos relatos dos médicos ou dos relatos do telejornal, ou os relatos disto, relatos daquilo, as notícias que estão aqui a circular a nossa vida, tanto pessoalmente como na televisão, como em tantas áreas diferentes. E isso é que está a encher a nossa vida. O Espírito Santo precisa encher-nos completamente para que a esperança seja firmada no nosso interior. Cristo em nós é o Espírito Santo a transbordar da nossa vida continuamente. Mas isso não vem de uma coisa lá em cima que desce quando quiser. Não, vem com o nosso clamor. Tu podes estar toda a tua vida à espera de um mover, de um enchimento do Espírito, alguma coisa, o céu abrir e os anjos a cantar e Deus derramar sobre a tua vida. Deus pode fazer isso, mas na minha experiência, no meu caminhar com Deus, quanto mais eu peço, quanto mais eu desejo, quanto mais intencional eu sou para buscar a sua presença, para clamar que o Espírito Santo encha a minha vida, mais que eu vou receber essa esperança, esse amor, essa paz, essa vida do Espírito Santo em cada área da minha vida. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, este alargado das cordas, é quase como se voltássemos a ser como crianças, em que não há mais medo, não há mais bloqueio, não há mais impedimento. Quem tem crianças pequenas aqui? Aqui em frente, algumas crianças pequenas, talvez até adolescentes também.
E talvez essas crianças pequenas não tenham medo. Às vezes nós como pais dizemos, calma, não faz isso, podes machucar, podes magoar-te, não faz isso. Porque não há medo. Nada impede a bicicleta sair, nada impede o correr, nada impede a ação daquela criança ou daquele adolescente. Não há medo, não há um impedimento. E Jesus disse, ser como crianças. Ele não quer que nós sejamos impedidos pelo medo, pela ansiedade, pelo raciocínio. Ele só quer que nós avancemos, que nós andamos, que nós sejamos cheios do seu poder, cheios do Espírito Santo em nós, cheios de Deus em nós. No final deste versículo, diz assim, firma bem as tuas estacas. Final do versículo 2 de Isaías 54. Firma bem as tuas estacas. Expandir sem firmar é muito perigoso. Nós podemos desejar uma expansão espiritual, uma expansão da influência, uma expansão da nossa vida. Mas o primeiro passo dessa expansão é uma firmeza. Se nós não firmamos a nossa vida em Deus, é muito perigoso até agir ou fazer ou até sonhar com expansão. Porque nós vamos talvez ser derrubados. Tal como esta metáfora é de uma tenda, em que Isaías está a usar esta imagem em que nós temos que esticar as cordas. Mas está a dizer, se a estaca principal da tenda não for firmada, ao esticar as cordas é perigoso porque aquela tenda pode cair. Por isso que é necessário nós firmamos a nossa vida em Deus. Firmar a nossa vida em Deus requer uma mudança da forma em que nós vivemos. Requer uma mudança da forma em que nós organizamos o nosso tempo. Em que nós até talvez oramos, ou organizamos a nossa semana. Em que nós precisamos ver como é que eu preciso, o que é que eu preciso para firmar a minha vida em Deus. A primeira forma de firmar a minha vida em Deus é ter Deus como centro, é a oração. Se não tens uma vida de oração, a tua vida não vai estar firme. Vai estar muito volátil, vai com todos os caminhos, com os ventos. Mas podes dizer, pastor, mas eu não sei orar. Tu tens que aprender como orar. Esse é um dos primeiros passos, é a oração. O segundo passo, a segunda forma que tu podes firmar a tua vida é na leitura da palavra. É ler a palavra de Deus de uma forma diária. Diz, pastor, mas eu não sei ler a palavra de Deus. Eu não tenho uma Bíblia. Eu não sei como, isto não faz sentido nenhum para mim. Começa a agarrar a Bíblia e começa a ler. Começa com um capítulo, com um livro da Bíblia. Começa a ler. Usa esta altura do ano, que é uma altura de Natal, começa a ler os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas. Fala acerca do nascimento de Cristo. Começa a ler a história de Natal. Começa a ler a Bíblia. Abre a tua Bíblia e começa a ler. Quanto mais nós lemos a palavra, mais firme que nós vamos estar. Nossa vida vai estar mais firmada. Vai estar mais firmada não naquilo que se passa neste mundo, mas em Deus. Nós vamos ter mais esperança, porque Deus vai estar mais evidente em nós. Outra área que nós podemos estar mais firmes é quando nós começamos a ter uma vida de adoração, em que nós contemplamos Deus. O que é uma vida de adoração? É uma vida em que nós olhamos para Deus, em que nós até temos música de adoração constantemente na nossa vida. Nós precisamos de mudar o nosso registro musical para ter um registro musical de adoração. Em que quanto mais nós estamos cercados com adoração, mais que a nossa vida vai estar focada em Deus e mais que a nossa vida vai estar fundada em Deus. Mas eu não sei, não é o meu estilo de música, eu não acho piada essa música. Mas talvez o que tu achas piada, talvez o teu estilo musical está a levar-te para um estilo de vida muito volátil, em que entra muita confusão nos teus ouvidos e até no teu coração, somente através daquilo que tu ouves musicalmente. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Aquilo que nós ouvimos também tem a ver com aquilo que nós ouvimos e vemos na televisão.
Aquilo que nós vemos na televisão vai moldar o nosso caráter, vai transformar aquilo que nós pensamos, porque nós deixamos coisas entrar em nós, tanto de uma forma musical, mas também de uma forma visual. Se nós estamos somente a ver lixo na televisão, coisas que não são coisas que nos edificam, isso vai contaminar o nosso interior. Mas todo mundo ouve isso, todo mundo fala acerca disso. Às vezes, o que eu penso é que nós consumimos, nós podemos dizer, ok, eu como coisas, eu como comida, não é? Agora vamos usar mesmo este exemplo para aquilo que nós comemos de uma forma não visual. É algo que entra em nós de uma forma não visual. Coisas que são boas, mas há coisas que não são boas. O que não é bom da comida que não é boa é que nos faz mal. O que é uma comida que não faz bem? É um veneno para nós, para nos matar. É um veneno. Agora, isto é algo muito forte, não é? Então, preparem-se. Quando nós comemos algo bom, vai nos edificar, vai trazer saúde ao nosso corpo. Quando comemos um veneno, vai nos matar. Vai trazer um mal-estar cá dentro e vai levar a uma doença que vai levar à morte. Agora vamos transpor isso para algo que nós não conseguimos quantificar, algo que não é visual. Não é uma coisa que, este hambúrguer é bom, este hambúrguer é mau, este legume é bom, este é mau. Não conseguimos quantificar isso. Mas podemos dizer que esta música tem uma mensagem boa e essa música tem uma mensagem má. Então, esta música é uma música boa que vai edificar, vai trazer crescimento a algo que eu não consigo ver, mas é cá dentro. É as minhas emoções, a minha mente, até talvez o meu espírito. Mas há uma música que não traz edificação nenhuma. Então, é um veneno que nós estamos a optar por ingerir. Isso acontece em todas as áreas daquilo que não se vê. A área em que nós vemos uma série, um filme. Nós ouvimos um jornal, um telejornal. Nós temos que analisar, aquilo é bom ou aquilo é mau? Aquilo vai firmar a minha fé ou vai trazer uma instabilidade? Aquilo vai edificar de uma forma positiva, vai trazer um crescimento interior da minha fé, ou é um veneno que eu estou a optar, que eu estou a escolher ingerir? Nós temos que ter essa forma de analisar a nossa vida, a firmeza da nossa vida neste sentido, porque nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Por isso que nós temos que escolher ter uma forma de vida diferente deste mundo. Uma vivência, um consumo diferente deste mundo. O povo de Israel era um povo que era um modelo nesse sentido, porque fisicamente Deus diz, vocês são um povo separado, vocês fisicamente tinham que ter alterações no corpo do homem para demonstrar essa separação, mas também de uma forma de vivência, vocês têm que ter uma vivência diferente. Têm que ter sacrifícios para tirar a culpa do pecado contra a vossa vida, mas também a vossa comida tem que ser diferente de todos os povos à volta. Isso foi um modelo para o povo de Deus atualmente. O início da Bíblia, o Velho Testamento, é um modelo para a vivência do crente hoje em dia. Por isso nós temos o Velho Testamento ainda na nossa Bíblia, porque é um modelo, é uma referência de como é que nós devemos viver. Se o povo de Israel tinha uma vivência separada, tanto no seu corpo físico, como também no seu consumo de comida, em que não iam ficar contaminados com a forma que o resto do mundo estava a comer, nós, como cristãos, nós temos que ter a coragem de nos separar deste mundo. Separar de uma vivência igual a todas as outras pessoas. De um consumo igual a todo o resto do mundo. Porque nós precisamos que a nossa fé seja vista pela forma em que nós somos diferentes das pessoas à nossa volta. Eu acho que vocês podem dizer ai, em vez de amém.
Quando nós vivemos com esta presença do Espírito Santo cá dentro, nós temos uma esperança de algo no futuro, uma esperança de algo glorioso no futuro. Quando nós vivemos dessa forma, a nossa vida fica centrada de uma forma diferente. Por isso que os primeiros discípulos, toda aquela primeira igreja, não importava de ser perseguida. Não importava, até levava isso como algo honroso de ser perseguido, até ser morto pela sua fé. Porque eles viam que havia algo mais glorioso, valia a pena o sofrimento momentâneo por causa da glória futura que eles iam receber. Por isso que quando nós temos a nossa vida firmada em Cristo, cheia do Espírito Santo, nós podemos passar por todas as dificuldades desta terra, não dizendo que as dificuldades são fáceis, mas vale a pena passá-las por causa da esperança que nós temos, por causa da glória futura que é estar com Cristo e estar a viver com Ele. A nossa vida está diariamente separada para Ele. Amém? Em Isaías chama-nos para esta expansão com estabilidade, mas em Colossenses fala da fonte dessa estabilidade ser Jesus. A fonte da nossa estabilidade, de firmar a nossa vida, é Jesus. Jesus em nós, Cristo em nós, o poder do Espírito Santo em nós. Nós precisamos ser diariamente cheios de Deus, diariamente cheios do Espírito Santo. E hoje é um momento em que nós podemos, em conjunto com uma igreja, novamente ser cheios do Espírito Santo. Novamente nós podemos dizer, Espírito Santo, enche-me. Enche-me completamente. Enche-me até transbordar. Enche-me, Senhor, porque eu não tenho focado nisso, ou talvez a minha vida já está completamente vazia da Tua presença, porque eu tenho estado a ingerir coisas deste mundo. A minha esperança tem estado fora de Ti, Jesus, e tem estado somente baseada neste mundo. Enche-me completamente. Então vamos ficar em pé e vamos terminar esta celebração com esta oração do Espírito Santo, enche-me. Espírito Santo, enche-me até transbordar. Enche-me com a Tua presença, com a Tua esperança. Enche-me, Senhor, com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua alegria. Enche-me com o Teu poder. Com o Teu poder, Espírito Santo. Enche-me, Senhor. Ser continuamente cheio do Espírito Santo. Continuamente a transbordar do Espírito de Deus. Ter a esperança em Jesus. O lugar onde tu estás, só fecha os teus olhos para focar a tua atenção nele. Fecha os teus olhos só para dizer, Espírito Santo, eu preciso de Ti. A minha esperança tem estado em outras coisas, mas hoje eu digo que eu preciso de Ti. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo.